Quem honra aqueles que amamos com a vida que levamos? Quem manda monstros para nos matar e ao mesmo tempo diz que nunca vamos morrer? Quem nos ensina o que é autêntico e ensina a rir das mentiras? Quem decide pelo que vivemos e pelo que morreremos defendendo? Quem nos acorrenta? Quem guarda a chave que pode nos libertar? É você. Você tem todas as armas de que precisa. Agora lute. E assim se encerra Sucker Punch, mas é assim que a gente vai começar esse papo aqui sobre esse filme dirigido ali pelo Zack Snyder. Bora lá! Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala aí sobre livros, séries, filmes, HQs, e hoje a gente vai falar sobre Sucker Punch, que é um filme, eu sei, lá de 2011, eu sei que eu tô um pouquinho atrasado aqui no projeto, né, pra falar dele, mas desde que eu comecei o projeto, eu sempre quis, né, bater esse papo sobre esse filme, porque ele foi muito importante pra mim. Eu assisti esse filme no momento que ele acabou conversando real, assim, dialogando muito comigo pela mensagem que ele traz sobre como a gente tem o poder ali de lutar nossas próprias batalhas, mesmo que para isso você precise criar 1000 mundos fictícios para te dar força. E um outro ponto muito interessante do filme que sempre me chamou muita atenção, especialmente naquela época, é a trilha sonora que eu ouço até hoje. A trilha sonora, como um todo, ela tem músicas ali que falam sobre esse escapismo, sobre não se estar, sobre se desligar. Tipo, tem a White Rabbit, que se eu não me engano é esse o nome, que fala ali sobre Alice no País das Maravilhas, né? Que é basicamente ali uma obra sobre como a gente pode criar um mundo nonsense, né? Sem sentido, para escapar da própria realidade. Também temos Sweet Dreams, né? Que é a própria Emily que cantou essa versão. A Emily é a que faz a Baby Doll, tá? No filme, a personagem principal. E a letra de Sweet Dreams, ela fala sobre conhecer o interior da pessoa e fala sobre abuso, né, basicamente. E aí a gente tem também Army of Me, que é a minha música favorita, tá? Da trilha sonora, que na verdade é um remix de uma música da Björk e fala ali sobre como a pessoa tem que saber se virar e ela vai conhecer um exército dela mesma, que é basicamente o que a gente vê sobre a Baby Doll. E antes de seguir aqui explicando a história, eu vou pedir para você deixar seu like aqui no vídeo, porque me ajuda demais. E se inscreve aí no canal, isso ajuda o canal a crescer e eu consigo produzir mais conteúdo para vocês, beleza? Valeuzão pela ajuda e bora continuar, né? Enfim. E quando a gente começa a análise desse filme, isso pode te conduzir ali para um caminho muito errado, tá? Se você não pegar referência de quem que é que tá narrando essa história para você. Apesar da gente acompanhar a Baby Doll ali no começo, a personagem principal não é ela, tá? É a Sweet Pea. Pois é a Sweet Pea que tá contando tudo aquilo pra gente. São memórias dela. E por quê? Porque é só ela que vê o motorista do ônibus e também aquele garoto que tá na frente, na fila do ônibus. E eles, né, esses dois personagens aparecem naquelas batalhas das memórias fantasiosas dela. A Baby Doll, ela nunca viu aquelas pessoas, então aquelas batalhas, quem imagina não é a Baby Doll e sim a Sweet Pea, né? Claro que aquilo que a gente vê no começo realmente aconteceu com a Baby Doll, ela realmente matou sim a própria irmã ali sem querer, né? Isso deixou ela bem perturbada, mas eu chamo atenção aqui para quem tá narrando, porque a história ela vai se entregando aos poucos no filme, em alguns detalhezinhos, tá? Quando as garotas ali elas estão conversando lá no bordel, eu vou chamar de bordel e hospício para facilitar a conversa aqui, mas não é um nome socialmente adequado, né? Mas lá no bordel, e elas falam, né, quando elas estão conversando sobre o plano, elas falam que 3 garotas tentaram escapar e que essas 3 garotas morreram. Bom, elas estão falando delas mesmas, né? As 3 garotas que morreram ali na tentativa de escapar é a Rocket, a Amber, né, a Amber no caso, perdão, e a Blonde. Então o que a gente vai vendo ali no filme é uma mistura, porque as memórias começam meio que a se conectar e começam a se influenciar, entendeu? A gente vê isso, inclusive, quando a gente vê aquele armário de limpeza lá no bordel. Ele é todo acolchoado, sabe? Então, obviamente que aquilo não pode pertencer, né, sequer pertencer ali a um ambiente de bordel.
aquilo ali é uma espécie de solitária, obviamente, ali do hospício, né? E já que a gente está falando ali sobre isso, é bom deixar claro aqui que o que acontece no filme todo é que as realidades elas vão sendo criadas na cabeça da Sweet Pea. Então a realidade real, digamos assim, né, de verdade mesmo, é o hospício. Daí, por provavelmente sofrerem abusos sexuais e por serem tratadas ali como objetos sexuais, a primeira realidade imaginada é um bordel, onde elas estão ali de fato, né, para serem tratadas como objetos sexuais. E dali do bordel, várias outras realidades são criadas também. Em cada missão que elas tinham no hospício, uma missão era criada na imaginação do bordel e mais uma era criada naquelas imaginações que pareciam ficções científicas, tá bom? A missão de roubar o mapa no hospício, ali na sala do Blue, né, se torna a missão de roubar o mapa ali no bordel e se torna também uma missão de enfrentar os nazistas naquela realidade steampunk, sabe? Que envolvia também uma missão com roubar o mapa deles. A missão de roubar o isqueiro no hospício se torna a missão no bordel com o prefeito e o isqueiro dele, né? Que se transforma ali na missão do Castelo dos Dragões. A missão ali da faca no hospício se transforma na missão da faca no bordel e da bomba, né, na ficção científica. Obviamente, o que acontece aqui é que a Sweet Pea ela foi tendo escapismos, tá? Uma sensação de querer escapar, de criar coisas, assim, para escapar da realidade nua e crua. Mas não tem como falar que ela criou realidades simplesmente bonitas, né? Todas as realidades criadas, elas eram tensas, elas eram feias e tinham um monte de obstáculos, porque a realidade real onde ela estava, né, onde ela realmente estava no hospício, não tinha como ser fantasiada positivamente. Era muito ruim e acaba impregnando tudo o que ela pensa. Claro que nas missões com a ficção científica, quando a missão na realidade dava certo, né? A missão na ficção parecia até fácil, tinha um monte de coisa boba, porque ninguém vai acabar criando uma missão onde você não pode ser o herói da própria história e onde você não pode dar conta daquilo se na realidade você acabou dando conta, entendeu? E as ficções, elas foram criadas como ficções mesmo, tá? Eu tô chamando assim porque realmente eles pegaram temas da ficção científica e eles usaram como ficção aqui mesmo. A gente vê aquela guerra steampunk, né, que é um tema de ficção, daí tem os castelos e os dragões, que na verdade não é uma ficção científica, eles usaram ficção, né? E aí a gente tem depois o trem, os robôs e a bomba, e obviamente ela usou a ficção como a gente, né, como muita gente, especialmente eu, usa, né, para escapar. A gente usa a ficção científica ou uma ficção mesmo para escapar da realidade, para se imaginar como herói da própria história, né? Mas por que a Baby Doll, mesmo na imaginação da Sweet Pea, ela é colocada ali como a heroína mais fodona, né, e até mais protagonista do que a própria Sweet Pea? Pelo que a Sweet Pea fala ali no começo, que ela narra ali no comecinho, né? Que existem anjos que mesmo que você não acredite, às vezes surge ali como uma garotinha ou como um senhor de idade, mas que esse anjo, ele vai te pôr no caminho e vai te fazer lutar. Bom, obviamente a garotinha é a Baby Doll, tanto é que Baby Doll, né, no caso, e o senhor ali, né, que ela fala é um motorista. Eles foram anjos na história dela que fez com que ela tivesse forças para lutar. Porque se não fosse ali pelos dois, ela estaria presa ainda lá no hospício. E foram eles que salvaram ela, que libertaram ela. Mas enfim, tá? Voltando ali sobre as missões ainda, como elas são, digamos, desdobramentos da realidade, se a realidade, né, real, digamos assim, ela dá ruim, se acontece algo ruim no hospício, por exemplo, isso interfere na realidade da ficção, igual a gente viu ali no caso da bomba do trem, né? Isso de criação de mundos, né, como uma forma de escapar, isso é falado algumas vezes lá no começo do filme, dando pistas do que vai rolar no filme. A Sweet Pea narra, né, que a gente mantém o controle sobre o mundo que a gente cria, e a psicóloga, ela fala para ela, né, naquele teatro do hospício, ela fala assim: você controla esse mundo. Mas então, o que seria aquela dança extraordinária da Baby Doll que distrai todo mundo?
Eu vou chamar a atenção aqui porque essa dança ela é rebelião em si, né? Não existe uma dança de verdade, existe uma música, né? Provavelmente porque é desse jeito ali no bordel que a Baby Doll ela acaba descobrindo a capacidade de ter uma dança extraordinária. E onde a gente vê a música no hospício? Porque a gente sempre precisa fazer essa regressão para tentar descobrir as coisas do filme. Quando a doutora Gorski, aquela psicóloga, ela tem aquela sessão ali com as garotas no teatro, ela põe uma música. E isso induz a gente a entender que é quando a Baby Doll está tendo essa sessão, que é de uma atuação, né, que até o Blue fala ali, que ele gosta de ver, que ele se sente, digamos, até mesmo atraído. Ou seja, isso acaba distraindo ele, que é essa sessão, na verdade, que é a dança. Dá pra entender? Que é nesse momento que ela tá tendo, né? A Baby Doll tá tendo essa sessão, que é quando as garotas, quando ela tá fazendo essa sessão, né? Elas têm a liberdade de fazer aquelas missões no hospício, de roubar aquelas coisas, né? Mas e a Baby Doll, né? Tipo, e aquela visão dela com os samurais? Bom, a visão não é dela, tá? Eu sinto informar, mas não é dela, porque o velhinho do ônibus tá nela, então isso já é um indicativo de que não é dela. É uma visão ali que a Sweet Pea tem dela, tá? Não é uma visão exatamente que a Sweet Pea tem, mas é uma visão que a Sweet Pea tem dela, porque se o velhinho do ônibus tá nessas ficções, é porque é a Sweet Pea que imaginou isso ali depois de ter conseguido escapar, beleza? É como uma espécie de memória, então. Aquela ficção ali só com a Baby Doll, sem nenhuma das outras garotas, é uma maneira de pôr a Baby Doll como uma heroína mesmo, sabe? Uma fodona, assim, que vai salvar a Sweet Pea. Ela é aquela parte, digamos, é uma construção da Baby Doll de uma garotinha que vai se construir com uma heroína. É a maneira que a Sweet Pea tem ali até de aceitar toda essa situação, de se conformar que ela vai ser salva por alguém até mais heróica do que ela mesma. Mas a gente tem uns vislumbres ali sobre a história da Baby Doll sozinha. A gente tem sim, especialmente quando a gente fala sobre o High Roller ali no bordel, né, que é o médico que vai fazer a lobotomia nela no hospício, tá? Vamos lá. O High Roller, ele fala que ela precisa se entregar para ele, entregar o corpo dela para ele, mas ele quer um momento verdadeiro em troca, algo real. Ele não quer que ela minta. Em troca, ele pode dar para ela liberdade. Aí ele vai falando assim, eu posso dar liberdade da dor, liberdade pura e total. Ele fala da liberdade da culpa, ou seja, da culpa de ter matado a própria irmã, da liberdade do arrependimento, da tristeza, enfim, ele fala várias coisas assim. Mas ele não fala em nenhum momento, eu vou te libertar daqui. Então ela vai ficar presa lá. Né? O médico, na verdade, se a gente for analisar a realidade do hospício, ele não falou nada para Baby Doll, obviamente. Ou seja, isso está rolando na cabeça dela. Então é isso que a gente está vendo dela mesmo. Ele, como High Roller, né, e essas promessas, é ela que imaginou. Porque ela deseja a lobotomia como uma espécie de libertação. Dessas liberdades que ele, em tese, está prometendo para ela. Porque sendo lobotomizada, eu acho que é esse o termo, ela não vai mais sentir nada, apesar dela estar presa ali para sempre no hospital. E o que ele quer dela? Na verdade, ele quer um momento verdadeiro e físico, né? O High Roller põe isso como se fosse o sexo, mas obviamente não é o sexo. O médico ele não abusa sexualmente dela em nenhum momento, mas é colocado como sexo no bordel porque é uma realidade imaginada totalmente poluída com abusos sexuais. Então qualquer coisa ali que aconteça naquela realidade do bordel acaba sendo colocada como sexo. Mas o que o High Roller fala é que ele quer algo físico, penetrar nela em troca de um momento verdadeiro. Penetrar nela é a lobotomia, e o momento verdadeiro, né, que ele fala ali é ela estar até agradecida por isso. Tanto é que o High Roller, ele fala, né, quando eles começam, ele fala assim para ela, não feche os olhos, porque na lobotomia, se a gente for analisar, o olho precisa estar aberto, porque a perfuração é no cantinho, né? Daí, se você viu o vídeo até aqui, você pegou uma coisa no ar que eu deixei no ar, que até parece uma contradição, mas não é.
se as missões da ficção foram imaginadas, né, depois que a Sweet Pea fugiu, porque nessas missões ela acaba vendo o motorista, e eu falei que na verdade essas missões elas foram criadas ali como um escapismo da realidade do bordel ou do hospício, eu acabei errando então, porque eu confundi, eu viajei? Bom, na verdade não, tá? Porque são memórias. Como eu disse, essas memórias, eu falei lá no comecinho, essas memórias elas se conectam e elas se influenciam. Então o escapismo que ela imaginou de verdade, quando ela estava no hospital, ainda é lembrado e ela acaba temperando, né, colocando elementos do que ela viu depois, como se ela fosse preenchendo essas lacunas. É como se ela realmente imaginasse tudo daquele jeito, como se ela lembrasse de tudo daquele jeito, para bloquear algumas partes da própria memória, como se ela fosse mascarando partes do que realmente aconteceu. Mas enfim, era isso, eu acho que deu para esclarecer aqui boa parte do filme. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, beleza? Eu sei que você já se inscreveu aqui no canal, eu sei que você já deixou seu like no vídeo. Obrigadão, mas ativa aí o sininho também para você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E aí a gente se vê então nos próximos. Tchau, tchau!